Nós começamos o Âncora, se eu não me falha a memória, acho que foi em abril, mais ou menos, né, João? Acho que abril do ano passado, né? Porque nós estávamos na pandemia e não sabíamos muito bem, que a igreja não teria as reuniões mais presenciais. E nesse tempo todo nós temos feito uma pequena meditação e desejando que as pessoas possam se encontrar e orar e permanecer na fé. Que a palavra âncora traz esperança, né? Que Deus está entre nós. E eu pensei que dessas semanas, a partir desse encontro âncora para os próximos, eu gostaria de um personagem que me trouxesse esperança, um personagem que a gente pudesse estudar como se fosse um personagem, estudasse a biografia dele. Não tanto o conteúdo das profecias, ou o conteúdo escrito, mas como o personagem percorreu a sua crise, tempos difíceis, e fiquei pensando qual o personagem que percorreu é, tempos assim duros mesmo, assim. Teve vários da Bíblia, né? Você pode estar pensando. Eu pensei em Jeremias. O profeta Jeremias, ele viveu talvez o período mais caótico e por muitos anos, tanto em extensão de sofrimento, precisando muita esperança, então, né? Tanto quanto em acontecimentos dramáticos da sua história. Ele é um profeta que mais ou menos 40 anos de trabalho, sem ser ouvido, sem ser respeitado, sem ser ter frutos do seu ministério, mas com esperança, né? E Jeremias tem o livro de Jeremias, que é a profecia, e Lamentações de Jeremias, que é uma poesia que são como se fosse uma oração, uma passagem, são mais confessionais, mais pessoais. Então ele tem dois livros, Jeremias e Lamentações. Mas não vamos assim falar tanto do contexto assim do texto a texto, não é uma exposição das profecias, mas escolhi assim para algumas semanas nós pensarmos sobre a pessoa do profeta Jeremias, claro, fazendo pontes com a sua história, com os acontecimentos com o povo de Judá, que ele é um profeta para o sul, né? Tribos do sul, Judá. E toda a vida dele me inspira a mostrar assim para nós que fidelidade, esperança mesmo em Deus, fidelidade, perseverança são possíveis em tempos de ventos contrários, ventos caóticos, grandes tribulações. E Jeremias, então, será a nossa companhia durante algumas semanas por aqui no Âncora. Há uma citação de Jesus, de Jeremias, e eu quero começar com ela lendo em Mateus 16, 14. Jeremias não é muito citado no Novo Testamento no sentido assim, da pessoa dele, né? Mas Jesus cita naquele momento onde perguntam, né? Deixa eu ler aqui, Mateus 16, 14. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? É aquela famosa fala que Simão Pedro diz, tu és o Cristo, né? Jeremias, então, ele tem a sua consideração e a lembrança do povo a respeito do que quem é o Messias Jesus, porque Jeremias é aquela pessoa que se recusa a desistir. Ele não cai em desespero, ou ele não naufraga na desesperança. Os anos passam, a oposição aumenta, a frutificação não vem. Você sabe que ele está profetizando para Judá, dizendo, se vocês não voltarem para Deus, virá um povo do norte, Babilônia, né? Nabucodonosor, e vai destruir tudo. E ele prega isso fielmente, ano após ano, e nós vamos ver um pouco disso, mas nada de bom acontece, aquele povo não se submete.
não volta para Deus. Então, se você tem sua Bíblia, vamos ler aqui o início, né, do livro de Jeremias. Eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro encontro que Jeremias tem com Deus, essa inauguração, né, a gente poderia chamar o seu chamamento, a sua convocação, aquilo que Deus quer fazer através da vida do profeta. Jeremias não é o único, né, nessa época. Abacuque e Sofonias também ensinaram em Judá, né? Depois de Jeremias, lá já no cativeiro existe Ezequiel, depois também lá no cativeiro já está Daniel trabalhando na corte de Nabucodonosor. Mas Jeremias ele está antecedendo, ele está falando antes, um período anterior a Jerusalém ser cercada, queimada, destruída e o povo ficar 70 anos na Babilônia exilados, cativos. Então no capítulo 1, verso 4, pulei um pouquinho o início, mas já no verso 4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E eu designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Essa primeira parada e esse início, você vai ver que historicamente, para conhecer o contexto histórico de Jeremias, que é bem importante, mas como nós vamos ver só olhando mais para um estudo biográfico, você vai para 2 Reis e você vai 2 Reis capítulo 22, 23, 25, fala muito do período dos reis que é onde Jeremias vai trabalhar, ou 2 Crônicas 34, 36. Então, lá na frente da Bíblia tem todo o contexto histórico, se você gostar de saber. E também talvez você queira saber que, já que ele pregou durante 40 anos, ele atravessou reinados, né? Então, o rei Josias foi o primeiro rei onde ele estava trabalhando com o profeta. Depois você vai ver um rei Joaquim e um rei Zedequias. E se um dia você for ler mesmo Jeremias, aí um dia você, eu vou ler esse profeta, você vai ver que esses reis se misturam. Você está lendo, vivia Josias, daqui a Joaquim, daqui a pouco vem Zedequias, daqui a pouco vem Joaquim, você vai notar uma coisa importante, é que esse livro de Jeremias, ele não é escrito de uma forma cronológica. Ou seja, você está em um rei, daqui a pouco ele vai para um outro tempo histórico, daqui a pouco ele retorna àquele tempo anterior do rei Josias ou do rei Zedequias. Então, não é muito fácil você ler ele linearmente como está posto aqui. Foi escrito assim, alguém anotou o livro assim, redigiu, um escriba redigiu o livro assim, mas ele não está cronologicamente. Então, nós aqui vamos pular e você vai dizer, mas nós estávamos lá no 33 e voltamos para o 20 e poucos. É porque nós vamos seguir aqui uma ordem cronológica, tentando encontrar uma ordem cronológica. E, então, não vai ser capítulo por capítulo, porque ele não está numa ordem cronológica de tempo, certo? Bom, mas quem é Jeremias aqui? O que isso tem a ver comigo, com você, que vivemos milhares de anos depois, não estamos, né, nessa época, e o que isso tem a ver, como eu disse, com a necessidade de persistir na esperança, porque quem não espera em Deus cai em desespero. A primeira virtude que esse texto e a vida de Jeremias nos coloca é que aqui nós estamos mais ou menos em 627 a.C., e ele dá aqui uma história, né? Jeremias aqui deve estar com mais ou menos 20, 21 anos, quando ele é chamado, e a família dele é uma família de sacerdote, e tem até um histórico ali nos primeiros versículos. Ele mora num lugar chamado Anatote, que é uns 5 quilômetros de Jerusalém, se você pesquisar. O pai é Ilquias,
que é sacerdote. 2 Reis 22, existe um livro que é encontrado, e aí existe um rei chamado Josias, com 8 anos. Então esse é um contexto amplo da história de Jeremias. Mas o que esse texto traz para nós, e que eu quero salientar, é que a esperança depende do quanto você confia que Deus tem presciência das coisas, que Deus antevê. Não crê só que Deus é onipotente, porque Ele pode, Ele tem poder, mas que Ele é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele tem essa capacidade de soberania no seu caráter único. E o que eu preciso chamar a sua atenção, quando Deus vai até o profeta, existe 2 vezes a palavra antes. E essa é a nossa meditação. A palavra antes do texto. Ele está dizendo que antes, né? Antes de tudo eu já sou. Antes de tudo eu já conhecia. Antes de tudo eu já sabia. Esse é Deus, o Deus que você crê, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus Criador antes. E aqui ele diz que antes de Jeremias conhecer a Deus, Deus o conhecia. Antes de você chegar a Jesus, Deus o formou, o criou, já te conhecia. Antes de você pensar em alguns planos e alguns desejos e alguns projetos, Deus já tinha essa ciência, essa capacidade, essa presciência. E isso faz toda a diferença. Veja, 3 itens aqui, 3 falas de Deus, depois desse breve histórico, que eu quero chamar a sua atenção. Antes de conhecer a Deus, Deus já me conhece. Isso tira toda a minha ansiedade, ou me ajuda muito a lidar então com a ansiedade, se não tira a minha ansiedade toda. Isso me ajuda muito a lidar com o medo de viver, o medo da vida, o medo do passo seguinte, o medo de algumas pessoas têm que são crentes de sair da vontade de Deus. Aliás, elas usam uma expressão, o centro da vontade de Deus. Inclusive, são mais especialistas, né? Nossos desejos são mais, parece que estão dentro de um alvo, aquele miolinho do alvo onde a flecha tem que alcançar. Quando Deus chega a Jeremias, no 1:5, ele chega dizendo para ele, olha Jeremias, é o seguinte, quero usar a palavra mesmo aqui do texto, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Essa determinação, essa escolha, né, é prerrogativa de Deus. Ela precisa esvaziar assim da minha mente que eu estou só no universo e que eu tenho que decifrar todas as coisas e que não existe uma realidade anterior à minha, é o ego que manda, é o mundo que manda, é a tendência que manda. Quando Deus fala assim do formado no ventre materno, você sempre cai naquele salmo, né? Salmo 139 diz que ainda quando estava substância informe no ventre da tua mãe, conhecimento assombroso de Deus, maravilhoso, completo. Então a sua vida não está na penumbra diante de Deus. Não está na penumbra. Não há cortinas, aquelas várias cortinas que escondam a tua realidade interior, porque antes, lá no útero materno, vem do útero, a palavra intimidade é aquilo que vem do útero, né? Íntimos. Essa vida que está se formada, Deus conhecia, Deus sabia quem era o profeta e quem somos nós. Nós somos convidados por Deus a participar do enredo da nossa vida, da escrita da nossa história. Nós somos convidados a trabalhar e usar nosso livre-arbítrio. Nós somos convidados a
atuar nos cenários da vida, mas precisamos ter a fé e a consciência que há um Deus que está num tempo anterior, que já sabe, que é presciente, e isso precisa estar no nosso coração, porque essa é a fonte da segurança, que eu não estou no ar, eu não estou nas mãos do mal só. Sim, o mal pode me tentar, mas eu não estou à mercê das circunstâncias nem do destino. E em meu caso não é sorte e azar. Há um Deus que se importa com você. E isso que ele precisava ouvir, porque aquilo que Deus tinha para a vida dele era um caminho apertado, era uma missão difícil, era um ministério profético que será testado durante 40 anos. Ele vai sofrer aprisionamentos e nós vamos ver isso nos outros capítulos. Mas o primeiro antes é que ele é criado, ele é formado. E ele é escolhido, selecionado, separado pela graça para estar na missão que Deus tem para ele. Você também foi escolhido antes de formá-lo, né? Eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E eu designei profetas das nações. Essa palavra eu separei, em outra tradução, está dizendo está consagrado. Veja, você além de ter sido conhecido por Deus, antes mesmo de seu ego existir de uma forma que você tenha consciência da sua personalidade ter sido desenvolvida durante a infância, adolescência, Deus já sabia de você, e Deus, ele te consagra, e a palavra consagra é escolhido para participar e ficar ao lado de Deus, ficar ao seu lado. É algo importante que Deus está fazendo, Deus está no governo, e ele está te chamando para o lado certo. A palavra consagrado, separado, vem daí o verbo santificado, né? Você está santificado, você está separado, você está chamado para o lado que vence, Jeremias. Você está chamado, consagrado para ficar perto de quem tem as chaves do começo e do fim. Você está posto num lugar exclusivo para estar ao meu lado. Deus está dizendo para Jeremias que ele é um homem separado, consagrado, mas está no lado certo. Quando nós conhecemos a Jesus, se esse é o seu caso, é o meu caso, nós somos consagrados para o lado certo. Pode ser que tenhamos que nos confrontar com o mundo que está no lado errado, com o mal, o diabo e os seus poderes que estão no lado de oposição. Tenhamos que nos separar da ideologia da própria tirania dos nossos desejos, do ego, que vão e se opõem a Jesus Cristo. Mas há um lugar para aqueles que, quando se encontram com Deus e a sua palavra, é que você saiba que você foi convocado para um lado, e é o lado de Deus, que além de ser o lado seguro e esperançoso, é o lado que vai vencer, porque Deus vai fazer uma promessa para Jeremias que eu já vou ler. E o terceiro antes, constituir profeta para as nações. Você pode traduzir: eu te constituí, eu te dei para os povos. Eu te convoco, eu te chamo, eu te separo e eu te dou para as nações, para os povos, para as pessoas, para servir a mim entre as nações. Esse é um chamado grandioso. Agora, assim que Deus nós temos um Deus que se dá por nós. Deus enviou o seu Filho por nós. Deus nos deu o Espírito por nós. Deus o Deus da graça, é o Deus da generosidade, da abundância, da doação, da entrega, da renúncia. É totalmente contrário quando ele diz para Jeremias: eu te constituí profeta para as nações, ou seja, eu vou te enviar e vou te dar para servir, ajudar as nações.
nós temos a dificuldade porque nosso movimento é um movimento que não é para ir para fora, nós queremos as coisas para dentro do nosso ego. A força do nosso ego, às vezes queremos usar a própria fé, a própria crença, a própria oração, o próprio evangelho para receber, ganhar, dar é difícil, mas eu quero receber. Doar é difícil, mas eu quero que me ajudem. Servir é difícil, mas eu quero ser servido. Então, a lei do pecado nos cria um lugar claustrofóbico dentro de nós. Nós nos fechamos nas nossas dores, nas nossas feridas, nos nossos anseios. Precisamos purificar os desejos com a fala de Deus. Essa fala é purificadora. É uma convocação para os crentes, para os cristãos, para os filhos de Deus. Mas frente à fé em Deus, o Deus que vem a Jeremias nessa fala, frente a essa convocação, eu acho que você vai concordar comigo nas nossas caminhadas com Deus, na nossa própria biografia, nós fazemos da fala de Jeremias a nossa fala. Nós damos as 1000 desculpas, né? Então, o segundo princípio aqui, frente a um Deus que nos convoca a estar ao lado dele e a servi-lo, nós trazemos as nossas racionalizações e as nossas justificativas. Você percebeu que Jeremias prontamente ouve, prontamente percebe que a palavra de Deus veio a ele, mas ele diz, eu sou ainda uma criança em algumas traduções. Não, mas isso aí para mim não dá. Ser um profeta, porque o profeta tem que dedicar-se a Deus. O profeta tem que escutar a palavra de Deus, ouvi-la atentamente e tem que anunciá-la com exatidão e fidelidade. Ele quer dizer que ele é muito jovem, realmente ele tem 20 anos, para a época, não sei se o profetismo da época isso é ser jovem, mas no coração de Jeremias, capítulo 1, versos 6 a 8, ele se julga não ser capaz de cumprir sua missão. Ele recusa. Não sei falar, disse Moisés em Êxodo 4:10. Moisés também diz uma recusa. Não dá, eu sou gago, tenho problema na fala, sou inadequado, sou incapaz. Eu não posso, sou muito jovem. E às vezes nós temos na nossa vida, nem somos chamados a ser profetas ou exercer um ministério dessa natureza de ensino bíblico, mas para aquilo que Deus tem apontado na sua vida, aquilo que você tem ouvido a palavra sendo dirigida a você, qual é o grau e a intensidade das suas racionalizações, das suas justificativas? Senhor, isso aqui não dá para mim, isso aqui eu não sei fazer, não posso fazer, não tenho condição, desculpa, mas não dá para mim, chama outro, chama o vizinho, chama outro. Senhor, esse princípio da Bíblia é grande demais para ser fiel nisso, isso é uma tentação para mim, eu não posso. Essa recusa, assim, a assumir a posição que Deus tem nos dado, em cumprir aquilo que a mensagem de Deus nos tem falado, aquilo que eu já tenho ouvido de Deus e do Evangelho, mostra que há uma diferença enorme entre o que nós pensamos que podemos fazer da nossa vida e o que Deus nos chama a realizar na nossa vida. Eu vou ler de novo isso aqui para depois ir para o próximo texto. Há uma enorme diferença entre o que eu penso que posso fazer com a minha vida e o que realmente Deus me chama a realizar na minha vida. O espírito humano não está tão exato quanto no Espírito Santo. O Espírito humano e o Espírito Santo, há diferenças nessa visão do que deve ser feito, do que deve ser realizado, do que deve ser produzido na sua vida. Quanto a direções de vida, a escolhas de vida, o espírito humano preza pelo ego, pela carne, pelos desejos naturais, pelos meus anseios. E me parece que mais nós somos como Jonas, que Deus nos manda
para Nínive, nós queremos ir para Tarsis. Deus manda para o norte, mas eu digo, mas eu estou mais especializado, eu quero ir para o sul mesmo. E não é só Jeremias, Moisés ou Jonas, eu e você. Quando conhecemos a palavra e a verdade, temos essa diferença entre o que nós pensamos que podemos fazer e aquilo que Deus pensa que nós devemos fazer. Agora, como Deus lida com as justificativas? Eu tenho as minhas justificativas, acho que eu tenho as minhas negações, mecanismo de defesa, eu fujo, talvez como Jonas, de algumas verdades que eu preciso encarar. E as piores verdades que eu devo confessar a vocês, que às vezes eu me acho que eu devo escorregar, fugir, empurrar com a barriga, é aquilo que Deus pede para que eu consagre a Ele, que me atrapalha na minha santificação, na minha santidade, da pureza do meu caráter. Eu preciso, como você e Jeremias, eu quero ler isso, que Deus é a resposta para as nossas justificativas daqui a pouquinho, é que meus desejos precisam ser purificados e os meus afetos precisam ser reorganizados, ordenados segundo o que o Espírito quer. E essa é uma luta constante. Quando vem Deus e a sua palavra, e Ele aponta uma direção, eu posso olhar para mim e dizer, mas eu não quero ir para essa direção, porque você sabe que na história do profeta Jonas, ele quer ir para Tarsis porque ela é a terra do mágico, a terra da fantasia. Daí lá vinham os pavões e as plumas e as especiarias que Salomão buscou no tempo de Salomão. Jonas queria o glamour, ele queria que o seu ego fosse privilegiado. Nínive não tinha nada disso. Nínive tinha uma terra hostil ao judeu, inimigo daquele povo. Ele foi para o contrário. E você? Tem ouvido a voz do Espírito de Jesus, da palavra? Quais são as suas desculpas, justificativas? Não sou capaz, Senhor. Às vezes nós sentimos assim até, francamente falando, às vezes eu olho alguma coisa que Deus está me apontando, e, ai, Senhor, mas como que eu vou poder cumprir isso? Como que eu vou poder abrir mão daquilo? Como que eu posso me reorganizar nos meus afetos? Mas Deus nos dá aqui a sua reação frente às nossas incapacitações. Bom, ele diz, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje dou a você autoridade sobre as nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Veja esses conjuntos de verbos aqui que vêm depois da ação e da fala de Deus. Eu hoje, nesse momento, nesse toque da minha presença, é como Deus tocando nos lábios, no coração do profeta Jeremias, a autoridade, ele está dando autoridade, está dando as condições. A palavra autoridade, ele representa Deus. Não é só poder, é a representação de quem é Deus. Autoridade sobre as nações e reinos para, veja, arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, edificar e plantar. São 3 conjuntos de 2 verbos muito significativos, né? É como se esses 6 verbos dissessem, você está com autoridade de... vai acontecer tudo que é possível acontecer. Crescer, diminuir, aumentar, perder, né? Não é pouco. Agora você notou que existe a fala de Deus, existe um movimento, a ação, o toque gracioso da intimidade de Deus. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me. Frente a incapacidades, existe a palavra de Deus
que capacita, existe o Espírito que toca. Quem toca no seu coração hoje é o Espírito Santo. Quem toca na sua fraqueza para poder ficar menos fraco e um dia ser forte, começa com a fraqueza. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que toca minhas feridas e consola, toca para a cura. É o Espírito Santo que faz da igreja o corpo de Cristo vivo. É o Espírito Santo que pode transformar as minhas justificativas. Ele ouve as justificativas e responde dizendo que não fale isso mais. A ação de Deus aqui e a fala de Deus aqui é uma fala compreensiva, porque há a empatia de Deus no sentido de ele ouvir e dizer: não diga que você é jovem. Você irá e que eu fará o que eu te ordenar. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo. Jeremias vai ser um representante do nosso coração, não só porque tem fraquezas justificativas, porque Jeremias, como eu e você, carecem da graça de Deus de serem tocados, que é o toque da intimidade, do amor de Deus, é o toque da capacitação que vai mostrando para nós os medos. O Deus, quando dialoga conosco em meio às nossas chamadas e às nossas defesas, é um Deus que reconhece que temos medo, limitações, até pavores, né? Mas é um Deus que não se ausenta, porque diz para Jeremias e está dizendo para nós: eu estou com você para protegê-lo. Você está ouvindo essa noite essa palavra para o seu coração? Eu estou com você para protegê-lo. Elcio. Não é só para Jeremias. Elcio. Então o Senhor vai atravessando essa pandemia. Eu estou com você para protegê-lo. Não tenha medo. Eu não vou ter medo então daquilo que eu tenho que fazer, porque o Senhor é a boa companhia. A presença de Deus está aqui e o toque de Deus. Quando toca a boca do profeta, que é o segundo movimento de Deus aqui, isso é um símbolo, isso é um movimento de capacitação e purificação. Agora ponho em sua boca as minhas palavras. É o próprio mão de Deus. As palavras são de Deus, a ação é de Deus, o movimento é de Deus. Jeremias é apenas alguém jovem que está com muito medo e se vê incapaz. Então Jeremias, na sua história, ele realmente vai arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, edificar e plantar. Porque o Deus de Jeremias, que é o nosso Deus, que vem antes dele saber de todas as coisas, é presciência, tem a onipotência e tem toda a capacidade de nos encontrar quando nós nos refugiamos e fugimos de Deus, da sua palavra, da missão e até das mudanças que o Senhor quer fazer na nossa vida. Jeremias é importante que nós estudamos nessa época porque ele vai viver o caos na sua história. Mas essa primeira palavra, esse primeiro encontro, durante toda a história de Jeremias, será renovado. Ele vai ser renovado, fortalecido, fortificado. Jamais ficou abandonado. Ele foi preso, açoitado, a sua família o perseguiu, as pessoas não deram crédito às suas palavras, ele foi humilhado, mas foi um profeta para as nações. Ele é fiel às falas de Deus. Então ele é um profeta, ele é uma pessoa que inspira a você e eu mantermos a nossa caminhada, mantermos a nossa esperança e não cairmos no desespero. Durante os próximos estudos nós vamos ver algumas orações. No livro de Jeremias há 7 orações do profeta.
além de toda a profecia que são a palavra de Deus, as 7 momentos confessionais, nós vamos ver alguns que depois, né, se conseguirmos ainda tempo aí nos próximos encontros, olhar um pouquinho a Lamentações, que é quando tudo aconteceu e o profeta continua na sua fé, na sua caminhada com Deus, e ele faz uma voz de lamento. Meu convite a você nesse encontro é que você seja fortalecido pelo Espírito de Jesus, que você também não vai ficar sozinho. Você não está sozinho e que o Senhor é suficiente. Ele é suficiente na sua graça para nos capacitar a cumprir a nossa parte nos seus planos. Aquilo que Deus quer fazer com a sua e a minha vida, que Ele faça em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós pedimos que cada pessoa que irá assistir essa gravação, relembrando a vida do profeta Jeremias, possa se sentir, Senhor, assim, identificado com esse homem, que olhando para si vê as impossibilidades, mas que o Senhor garante todas as possibilidades, a autoridade, o poder, a capacitação. Eu peço, Senhor, que nós possamos, como servos seus, como filhos seus, cumprir os propósitos teus que o Senhor tem para as nossas vidas, o seu projeto que o Senhor tem. Possamos, Senhor, ser consagrados aos teus propósitos, Senhor, aos teus desígnios, à tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, no próximo encontro, nós vamos continuar vendo a vida do profeta Jeremias, não em ordem de capítulo, porque ele não está em ordem cronológica, tá bom? Até semana que vem.